Bom dia, turma. Nessa aula, a gente vai falar aí sobre o Egito e eu aprofundar esses seus conhecimentos sobre essa civilização que foi aí muito importante para a nossa história. Então, nesse slide, a gente está vendo aí, o Egito é uma dádiva do Nilo, né? É uma frase de um historiador famoso que abre esse capítulo. Mas eu queria perguntar para vocês aí, vocês sabem aonde está o Egito? Pensem um pouquinho. Aonde está localizado o Egito aí no mundo? Em que local? Pensem aí que daqui a pouco a gente volta com a resposta. Bem, o Egito está localizado nesse continente. Que continente é esse? Esse é o continente africano, né? O Egito está em destaque nessa parte ao norte, em amarelo. E agora, falou na palavra Egito, o que vem à mente de vocês? Tentem responder aí silenciosamente, né? O que é de mais importante no Egito? O que vem à mente de vocês? No Egito, a gente tem aí o Rio Nilo. O Rio Nilo está nesse mapa, onde ele não passa só pelo Egito, mas sim nesse caso, hoje em dia, outros países, e ele vai desembocar lá no Mar Mediterrâneo. Ao lado dele tem um mar também, né, que é o Mar Vermelho. E a cidade, né, do Egito tem aí o deserto da Líbia e o deserto arábico, né? O Egito é dividido em Alto e Baixo Egito, em relação ao Rio Nilo. Como a gente já estudou, as antigas civilizações, elas vão se fixar próximo aos rios, porque os rios vai ser aí o ponto de partida, né, para poder fazer a irrigação da agricultura, das plantações. A gente já estudou a Mesopotâmia, que tem aqueles dois rios, o Tigre e o Eufrates, e agora o Rio Nilo aqui na região do Egito. E essa agricultura como era, né? Destacava-se o cultivo de trigo para fazer pão, da cevada para fabricar cerveja, do linho usado na confecção de roupas e o papiro. O papiro vai ser importante, que vai ser aí o local onde os escribas irão fazer suas anotações, né, no papiro. A economia do Egito Antigo, né, na história econômica, predominou o modo de produção asiático. Nesse modo de produção, o Estado, quer dizer, o faraó, era o dono de todas as terras. Por isso, controlava e organizava o trabalho agrícola da sociedade. A sociedade, quer dizer, a plantação, como está aí na imagem, era próxima aos rios, aproveitava a água dos rios para fazer irrigação e todo mundo trabalhava em conjunto. Todos eram aí, prestava serviço ao faraó. Aí tem a pecuária também, tem o trigo ao lado, né, nessas pinturas que foram aí descobertas durante a arqueologia aí egípcia. No Egito também tinha uma sociedade bem complexa, né? Tem aí as camadas sociais. O faraó, que concentra todos os poderes administrativos, militares e religiosos, também era considerado um deus. Tinha a parte inferior aí, após o faraó, os nobres, que eram os administradores ou comandantes do exército. Os escribas, quem sabia ler e escrever, também tinha privilégio nessa sociedade, eram os funcionários da administração do Estado. E qual era a função desses escribas, né? Eles tinham a função de cobrar impostos, fiscalizar e organizar as leis. E na base da pirâmide, né, tá lá os artesãos, os os camponeses e os escravos, né, que nesse momento são prisioneiros de guerra. Aqui tem a figura do faraó, que é também considerado um deus, todo-poderoso, né? Tem os escravos que estão a seu serviço e a figura do escriba, né? Essa figura aí é semelhante a realmente o escriba da época, que fazia todas as anotações, fazia parte aí da alta classe. E quais eram os símbolos egípcios, né? São os hieróglifos. Esses são os símbolos egípcios, que é a primeira escrita egípcia, né? E era uma escrita também sagrada, feita pelos escribas e também os sacerdotes tinham também esse privilégio da leitura escrita. Temos aí os símbolos que eram utilizados. Esses símbolos foram decifrados bem
tarde, né? A gente pensa aí que o Egito foi uma civilização que estava presente há 3.000 anos antes de Cristo, mas essa escrita só foi decifrada na nossa idade contemporânea. E por acreditar numa vida após a morte, né, o Egito ele se especializou aí na mumificação. Temos aí uma pintura de uma mumificação, né? O trabalho da mumificação era caro e demorado, era feito pelos artesãos capacitados, tinha todo um processo para se mumificar. Mumificar por quê? Porque eles acreditavam numa vida após a morte. E aí a gente tem, e essas múmias eram colocadas nos sarcófagos. Esse aí é o sarcófago do faraó Tutancâmon. Tutancâmon, ele fez esse sarcófago todo de ouro. Os deuses da mitologia grega, né, eles são politeístas. Então, temos aí Ísis, Osíris, Oro, Atom, Anubis, e também o faraó era considerado um deus. Mas o Egito não para por aí, né? A gente tem uma cultura muito rica. A arte egípcia estava voltada também para glorificar deuses aí com pinturas, esculturas, estatuetas. A arquitetura egípcia também é muito rica. As mais conhecidas arquiteturas egípcias são as pirâmides e a esfinge, né? Os egípcios construíram grandes obras e obras milimetricamente corretas, né? A arquitetura matemática estava bem presente nesse momento dessa civilização. Aqui a gente tem a esfinge de Gizé e atrás o monumento que é a pirâmide. O próximo slide é o Vale dos Reis, onde foi achado aquele sarcófago ali de Tutancâmon, né? O próximo é o Vale do Horus, se não me engano é o Vale do Horus. Eu coloquei essa imagem para vocês perceberem o tamanho da grandiosidade das esculturas, né? Ali tem vários turistas visitando esses monumentos que estão lá, né, ainda para visitação de quem desejar. E aqui é o Templo de Luxor. Templo de Luxor, nesse período aí, construído e até hoje está lá, né? Essas são as 3 pirâmides famosas aí, grandiosidade do Egito, né? Das maravilhas do mundo antigo. E no final aí a gente tem a entrada do Vale dos Reis, né? Onde tem 4 estátuas enormes aí do faraó. Então é isso, gente. Até a próxima.